Agora que você já viu as atividades, vamos apresentar uma dica que é em relação às preferências do editor. Ou seja, todas as atividades que você precisar incluir texto, fórmulas, a parte escrita, você vai precisar utilizar um dos editores existentes no Moodle. A lista de editores de texto disponíveis é determinada pelo administrador do site. Hoje nós temos o editor padrão, o editor de HTML Ato, o editor HTML TinyMCE e a área de texto simples. Antes de darmos prosseguimento, fazer apenas um comentário que, caso você não queira alterar o seu editor de texto, que quando você entra no Moodle vai estar selecionado por default o editor padrão, ele tem os mesmos botões do que o editor HTML Ato. Isso na versão atual que nós temos. Pode acontecer no futuro do administrador do site incluir outros editores e o editor padrão passar a ser outro. Neste tutorial, nós vamos então abordar com vocês onde você vai para alterar o editor e vamos falar então sobre os botões do editor de HTML Ato, o HTML TinyMCE e também como que se comporta o editor área de texto simples. Para você alterar o tipo de editor, você precisa ir no canto superior à direita, ao lado do seu nome, clicar na seta e clicar em Preferências. Em Preferências, Contas de usuário, clicar em Preferências do editor. Está o editor padrão, vamos alterar para o editor de HTML Ato e salvar as mudanças. Feito isso, você vai para a sua disciplina, vai na atividade que você precisa incluir um texto. Neste caso, estamos usando o exemplo da atividade texto online, mas poderia ser no questionário do tipo resposta dissertativa. Então, você vai adicionar o envio e vai abrir a área para você incluir o seu texto. Para você expandir outros botões, você precisa clicar neste primeiro, que é mostrar mais botões, que mostra ou vai ocultar os botões. E aí sim você tem a questão de formatação e outras que são bem intuitivos. Nós não vamos falar de cada um dos botões. A nossa intenção aqui é mostrar para vocês, em primeiro lugar, que ao entrar tem poucos botões e você precisa expandir para ter acesso aos demais botões. Em especial, nós vamos mencionar este daqui, que é editor de equações. Então, se você precisar editar algumas equações, você pode utilizar este botão. Os demais, nós não vamos entrar em detalhes, pois eles são bastante intuitivos, como já foi dito. Então, vamos retornar para as preferências, preferência do editor, e agora nós vamos ver o outro tipo de editor HTML. Lembre sempre de salvar as mudanças gravadas. Voltaremos para a mesma atividade. Desta vez, os botões já são fixos. Eu não tenho aquele, como no ato, de ocultar ou mostrar os botões. Então, esse já se aproxima mais a um editor de texto padrão que estamos mais acostumados. Também não vamos entrar em detalhes nos tipos de botões.
Nossa intenção realmente é mostrar para vocês que existem editores diferentes e que você precisa verificar qual que vai ser o melhor para o tipo de questão que você precisa responder. Voltando para as preferências, vamos selecionar o último tipo de editor, que é a área de texto simples. Mais uma vez, vamos voltar na atividade texto online, adicionar envio e veja que realmente abre uma caixa onde você vai digitar o seu texto, mas de forma simples, não existe nenhum tipo de formatação, não tem botões. Então, desta forma, nós apresentamos para vocês as preferências do editor e vai ficar a seu critério selecionar entre as opções aquela que melhor vai atender para responder às questões propostas.